Vamos dar continuidade aqui ao que nós temos feito nas quartas-feiras, que é falar a respeito das doutrinas fundamentais. Eu já expliquei um pouquinho a ideia da doutrina fundamental, que é o quê? Doutrinas básicas. Doutrinas fundamentais é aquilo que você precisa sempre lembrar como ensinamentos básicos do cristianismo. Então, por que isso é importante? Porque entendendo a doutrina básica, a gente não tem o risco de ser levado para qualquer lugar. Então, vem uma moda espiritual, a gente corre. Aí depois, então, inventam outra coisinha da moda e a gente fica indo de um lado para o outro, como o apóstolo Paulo fala, jogado por todo vento de doutrina, por todo vento de ensino diferente. Então, é importante e indispensável para o crente saber a respeito das doutrinas fundamentais. Começamos aqui falando da primeira doutrina fundamental, que é qual? Bibliologia, que é a doutrina a respeito da palavra de Deus. Então, por que começar por essa doutrina? Como nós já falamos aqui, é comum o povo evangélico, em específico, falar que ele é um povo que segue o livro. Qual livro? A Bíblia. Mas daí, aquela verdade máxima que deve ser real na vida do crente é: a nossa vida de prática e de fé, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente vive, ela vem da Bíblia. Porém, não é o que nós vemos no dia a dia. Pessoas que se dizem crentes, muitas vezes negociam as verdades doutrinárias bíblicas em função do quê? Do que é melhor para ela, muitas vezes de ser acomodado àquilo que a pessoa vive, e assim vai indo. Por isso que é importante lembrar daquele lema da Reforma Protestante, sola Escritura, só a Bíblia. Então, se a Bíblia ali direcionar por um caminho que seja diferente do que você sempre imaginava, que a Bíblia prevaleça e nós diminuamos, certo? Então, nós falamos a respeito da bibliologia. Quais coisas nós falamos já? Quem lembra? Revelação. E quando nós falamos em revelação, nós quisemos dizer o quê? A revelação bíblica é o ato de Deus se fazer conhecer. Então, na Bíblia, revelação não está relacionado com adivinhação. Não está relacionado com pessoas que têm no dia a dia imaginação sobre determinadas coisas, ou até sonhos sobre determinadas coisas, e elas dizem: Deus me revelou. Não. A ideia bíblica da revelação é o ato de Deus se fazer conhecer. E como isso acontece? Falamos que é de duas formas. Recapitulando, a primeira é a revelação geral, que é a criação. O mundo aí fora é uma expressão visível de Deus sem palavras. Ou seja, quando as pessoas olham o sol, olham toda essa criação, essa revelação de Deus geral faz todos os seres humanos se tornarem o quê? Indesculpáveis. Essa revelação geral, ela não salva ninguém, mas ela torna todo ser humano indesculpável. Então, não existe uma pessoa que viva no planeta Terra que possa dizer assim: mas eu nunca ouvi falar a respeito de Deus. Por quê? Porque o Salmo 19 diz que a criação, ela proclama Deus, certo? E a segunda forma que nós falamos de revelação é a revelação especial. Muito bem. Como o nome diz, ela só pode ser encontrada de uma forma mais específica. E é na revelação especial que existe a salvação. E essa revelação especial, para nós hoje, ela é transmitida de que forma? Somente pela Bíblia. Ah, mas eu tenho experiências. Que Deus lhe dê experiências com ele. Mas isso não se trata de Deus revelando a sua vontade. Certo? Então nós já falamos, já discorremos sobre isso, e depois nós continuamos falando a respeito de um tipo de revelação que é sequencial. Lembram? A revelação progressiva. O que quer dizer isso? A revelação progressiva quer dizer que Deus foi se mostrando cada vez mais ao longo das Escrituras de maneira complementar. Então não quer dizer que a revelação do Antigo Testamento era uma revelação falha. Quer dizer que era uma revelação incompleta. Lembram que eu usei a ideia de uma casa sem luz? O Antigo Testamento, ele traz muitas informações que precisavam de mais luz. No Novo Testamento, essa luz
é apresentada. Com a vinda do Filho, Jesus, é a expressão máxima do autoconhecer de Deus. Interessante. Que é uma curiosidade interessante que no Antigo Testamento nós vemos que existe a ideia de um tabernáculo, não é verdade? O tabernáculo era a maneira pela qual os homens podiam chegar até Deus. E no Novo Testamento nós vemos que Jesus tabernaculou entre os homens, ou seja, aquele templo apontava para Deus que viria e andaria entre os homens. Por isso o tabernáculo não é mais necessário. Interessante isso, né? E hoje, queridos, eu quero caminhar com vocês um pouquinho a respeito de um tema muito interessante, que são os grandes pactos da Bíblia. O que quer dizer isso? Pacto é um nomezinho que você pode imaginar, e aí sua imaginação já vem a ideia de um acordo, não é verdade? E é mais ou menos isso mesmo, um pacto é um acordo. Em outras palavras, essa palavrinha pacto, ela pode ser achada pela palavrinha aliança na Bíblia. Então, as grandes alianças de Deus na Bíblia. E quando você pensar em aliança, o que eu quero que você tenha em mente? Aliança é um pacto, a ideia de um compromisso feito entre duas pessoas. Normalmente é isso que acontece, não é? Quem é casado normalmente usa uma aliança. Por quê? Porque em determinado momento essa aliança representou um compromisso entre duas pessoas. Então, quando você traz essa ideia de aliança para a Bíblia, pense nessa ideia. É daí que vem esse tipo de aliança entre os homens. Mas o que é importante entender? O pacto entre um homem e uma mulher, ou um acordo entre dois homens, um acordo entre duas mulheres, seja dos mais diversos, ele é passível de quê? Fracasso. Porque nenhum dos dois é capaz de sustentar esse acordo de maneira eterna. Por quê? Porque nós não temos esse poder, né? Você já deve ter se deparado em alguma situação em que você tinha uma saúde firme, forte, e do dia para a noite você contrai uma doença. E você diz assim, ontem ainda eu estava extremamente saudável e hoje, né? Que não seja tão profundo, mas hoje estou à beira da morte. Pode acontecer. Ou então, eu creio que muitos já passaram, e se não passaram, que Deus os livre disso, algum tipo de prejuízo financeiro grande. Então você tinha uma estabilidade financeira, algo acontece na sua vida, isso acontece muito com quem investe na bolsa, né? Que são coisas que nós não temos o controle. E aí quando você vê aquele acordo que você tinha tão bem estabelecido, ele vai por água abaixo. Então esse é o problema dos pactos entre os seres humanos. Eles não são confiáveis a ponto que, por mais que você queira sustentá-lo, como uma aliança de casamento, ela, segundo a Bíblia, ela só pode ser quebrada pela morte. Deveria ser assim. Ou a cláusula de exceção de um adultério. Mas o ponto é que, por mais que dois seres humanos eles tentem se esforçar, eles não são poderosos para dizer assim, amanhã estarei aí com certeza. Aí amanhã o carro quebra. Estão entendendo onde eu quero chegar? Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de um ser que não tem limitações de poder. Que não tem nada que possa chegar nele e dizer assim, hoje você não vai fazer isso. Então por isso que quando nós vemos os pactos, nós vemos as alianças na Bíblia, você pode lembrar de promessas. E uma promessa é algo que para Deus é inquebrável, porque Deus tem poder para sustentar. E isso é maravilhoso. Então quando nós pensamos, por que nós podemos confiar que nós estamos seguros na salvação? Porque Jesus nos salvou e Deus prometeu que por meio do Filho não há condenação. E aí nós olhamos isso e dizemos assim, ainda bem, porque se dependesse de mim apenas, o que aconteceria? Falhas humanas. Então, esse é o princípio que você sempre precisa ter claro. O Deus da Bíblia é um Deus que não tem limitações de poder, nem de vontade, ou seja, existe alguém que possa chegar e dizer, você vai mudar de ideia, na marra. Não, ninguém consegue fazer isso porque Deus é Deus, certo? Então, eu quero falar com vocês a respeito de 5 alianças, mas eu acho que não dará tempo das 5 hoje, então nós vamos caminhando aqui devagarzinho. Então,
Ideia de aliança, um compromisso de Deus com determinadas pessoas, certo? É isso que você precisa lembrar. A primeira, alguém daria um chute aí das 5 alianças que nós vamos falar? Ou melhor ainda, alguém sabe, ao invés de dar um chute? Vai valer um livro do pastor Fernando. Não? Então tá, então não vou desvendar. Algumas eu acho que vocês sabem, mas talvez estejam com vergonha de falar. A primeira aliança é a aliança feita com Noé. Então abra lá sua Bíblia em Gênesis 9, dos versos 8 a 17. A versão que nós temos usado nas quartas-feiras é a NVT, né? Da Bíblia, que é uma versão com palavras um pouco mais atualizadas. Então aqui diz assim, lá em Gênesis capítulo 9, versos 8 a 17. Então Deus disse a Noé e seus filhos: confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris. E eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Fica muito claro aqui Deus fazendo um pacto, Deus fazendo uma aliança com Noé e dizendo o que não aconteceria mais. Vocês devem lembrar aqui que nós estamos falando a respeito de Noé, e Deus mandou o quê? Um grande dilúvio como punição pelo pecado, né? É isso que é o contexto imediato desse texto. E agora, a partir de Noé, Deus faz uma aliança com ele. Da mesma forma que foram destruídos todos os seres vivos, agora ele diz que isso não aconteceria mais por meio da água. Então é importante entender isso. Coisas que podemos destacar aqui. Primeiro, 9:11 aí, capítulo 9, verso 11. Envolveu uma promessa, e a promessa pode ser cumprida porque ela vem de um Deus que é poderoso. Um Deus que ele manda o dilúvio e ele agora decide não mandar mais. Então, não é o clima, não são os efeitos estufa, não tem nada disso. Para a Bíblia, Deus usa sim causas naturais? Usa. Deus é um Deus de regras, ele usa regras. Mas o ponto aqui é que não é aquilo que os cientistas preveem que faz a diferença. O que de fato faz a diferença é a palavra de Deus decretada. Certo? E aí ele diz assim no verso 11: sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então aqui já fica claro. Pelo dilúvio não vai ser, né? A gente viu já aqui durante as pregações de Mateus do pastor, sinais, né, da grande tribulação e das coisas, a gente já viu que não era com água. Fica claro que o que está sendo falado aqui por Moisés em Gênesis fica comprovado lá no Novo Testamento com mais luz, né? Então isso é interessante de lembrarmos. O ponto que eu nunca quero que vocês percam aqui é: Deus faz promessas e Ele cumpre.
As alianças que Deus registra na palavra de Deus são confiáveis. Diferente de um acordo que muitas vezes entre os seres humanos pode ser desfeito por N motivos, com Deus não existe isso. Por quê? Por causa dele mesmo. Porque Deus é a verdade, ele não desfaz aquilo que ele disse. Isso é importante que você saiba. E de alguma forma é importante que nós, como filhos de Deus, deveríamos refletir o caráter do Pai com a verdade. Aquilo que o crente diz, ele deveria cumprir mesmo debaixo de prejuízo. Mas muitas vezes, quando é dinheiro envolvido, nós vemos que os crentes mordem a palavra. Eles são capazes muitas vezes de usar outras pessoas de escada para crescer no seu trabalho, na fama. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque no fim das contas você demonstra a quem você está refletindo. Se for refletir ao Deus que você chama de Pai, a sua vida deveria ser parecida. Isso é muito importante. Então a mesma coisa é quando você fala para um filho, né? Você vê um filho pequenininho e fala, é a cara do pai. Mas não deveria ser só fisicamente, deveria seguir os passos do pai de exemplo. Como Deus não tem forma física, nós deveríamos seguir o exemplo de Deus no testemunho de vida. E aí depois nós vemos aqui outra coisa importante, verso 12 aí. É um pacto perene e incondicional. O que quer dizer a ideia de perene? Quer dizer que isso vai acontecer sempre. Ele diz ali, verso 12. Então disse Deus, eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos, para todas as gerações futuras. A ideia é que esse pacto, ele não pode ser quebrado porque Deus está fazendo esse pacto. Talvez se o homem fizesse esse pacto, ele quebraria, por causa do pecado, por causa de não conseguir manter a sua palavra. Mas Deus aqui, ele faz esse pacto e ele é incondicional, não tem condições. Não depende de outro. E aqui, mais uma vez, nós também deveríamos ter uma palavra que não depende dos outros. E sim, que depende de sabermos a quem nós servimos. Então, esse pacto, ele é perene e incondicional. E em terceiro lugar, a respeito desse pacto, nos versos 13 a 16, ele nos diz que existe um sinal que confirma que esse pacto foi feito e que ele vai continuar na memória do Senhor por meio de... é como uma confirmação. E aqui a ideia da NVT, ela traz a ideia do arco-íris, né? Mas nas outras traduções nós vamos ver que ele fica só no arco, na ideia do estabelecimento. E quem nunca viu um arco-íris, né? Quem nunca viu e quem nunca disse que coisa mais linda. Está aqui em Gênesis dizendo o motivo de existir isso. E infelizmente nos nossos dias até isso é distorcido. Porque uma coisa que é um sinal de um acordo do Deus Todo-Poderoso em relação ao dilúvio, à destruição, é usado com outras bandeiras. Triste, né? Porque nós não, quando eu olho aquelas cores do arco-íris, eu acho elas lindas. Por quê? Porque vem de Deus. Então muitas vezes nós nos limitamos às cores porque ela nos dá a impressão de outra coisa. Né? Não é assim que tem acontecido? Mas o ponto é que nós devemos saber que esse sinal é um sinal lá de uma promessa cumprida. E se nós recapitulássemos e olhássemos para esse arco-íris, nós iríamos dizer assim, qual foi o motivo de agora existir ele? Porque antecedeu esse arco-íris destruição. A destruição que prova que Deus não é conivente com o pecado. Deus não é conivente com o pecado. Ele não toma o culpado por inocente e diz, está tudo bem porque eu sou amor. Deus é justo. Ele amorosamente nos salva por meio do Filho. Mas ele da mesma forma derrama a ira no pecado. Então, quando nós olhamos esse arco, nós dizemos assim, que bom que Deus cumpre a sua promessa. Mas nós deveríamos olhar para esse arco e dizer assim, mas antes dele veio tremendo juízo. Veio coisas pesadas. A humanidade foi exterminada naquele momento. E é interessante que a grande maioria das pessoas tem a história da Arca de Noé como uma historinha de contos de criança, né? Então,
todo mundo, a primeira experiência das crianças na escolinha é pintar a arca, né? Pinta os bichinhos, pinta. Mas se você for ver a complexidade dessa arca, o pastor Fernando estava me mostrando alguns estudos do design da arca, de tudo, e de como ela era estruturada e como ela era real, não um conto de criancinhas, nos faz pensar. Nos faz pensar. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Primeira aliança é essa com Noé. Até aqui legal? Tranquilo? Qual a segunda aliança? O que vocês acham? Quem que vem depois de Noé em Gênesis? Próximo personagem importante. Opa, ainda bem, a salvação dessa casa, né? Então vamos lá. A segunda aliança, ela é feita com Abraão. Pule aí a Gênesis para o capítulo 12. Gênesis 12, versos 1 e 3. Depois nós pulamos para o 13. Então ele diz lá: o Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Pule lá para o capítulo 13 agora. 13, dos versos 14 a 17. Um pouquinho mais para frente aí. Disse lá: depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhes darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então aqui, com Abraão, nós vemos Deus falando alguns elementos importantes a respeito dessa aliança, mas não propriamente nós vemos aqui a formalização dessa aliança, não é verdade? Nós não vimos Deus aqui formalizando. Isso vai acontecer, a formalização, lá em Gênesis 15, onde Deus deixa registrado a forma. Pule lá para Gênesis 15, dos versos 5 a 19. Lembrando que Gênesis é uma narrativa histórica que vai nos trazendo várias informações de como o plano da promessa de Deus vai acontecendo. Então você vai vendo o progresso aqui daquilo que nós chamamos de revelação progressiva. Você vai vendo o desenrolar do plano de Deus descrito na Bíblia. E é somente por meio da Bíblia que você consegue entender o caráter de Deus, a sua vontade e o seu plano sendo desenrolado. Então, por isso que nós, que dizemos que somos o povo da Bíblia, nós não devemos ficar procurando achismos, ficar procurando coisas imaginárias. Então, assim, a pessoa tem preguiça de ler a Bíblia e fica tentando sonhar com revelação de Deus. Não é essa combinação. Não funciona dessa forma. Se Deus deu um livro é porque Ele quer que você leia. Então, muitas vezes a pessoa é preguiçosa e coloca daí a sua expectativa em algo que ela não precisa aprender. Não é assim. Não é assim que Deus usualmente faz. Ele dá um livro para você estudar. Então ele diz lá, verso 5. Em seguida, levou Abraão para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abraão perguntou: ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que a possuirei de fato? Parece que a ideia aqui da aliança, né? Será que eu posso confiar nessa aliança? Será que eu posso ter certeza?
Porque muitas vezes os acordos que eu tenho com outras pessoas, eles não são passíveis de confiança total. E aí o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abrão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abrão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abrão caiu em sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abrão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. A gente escuta isso e diz assim: eu conheço essa história, mas isso está sendo contado antes. Algo que vai acontecer. E como pode ter certeza que vai acontecer? Porque aquele que está falando é quem controla a história. E aí ele diz assim, verso 14: mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Verso 16: depois de 4 gerações seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Então aqui ele está contando uma narrativa da aliança de Abraão. E aí ele diz no verso 17: quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abrão naquele dia e disse: dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Qual a ideia? Ele está prometendo uma coisa que ele não tinha nem vislumbre de ter. Tinha um monte de povos lá. E ele teria que ir lá e esses povos teriam que sair. Então o ponto aqui é que nós vamos ver que existe aqui uma formalização de uma aliança, e essa aliança era necessária ser recebida por meio do quê? De fé. Porque se Abraão não recebesse por meio da fé, ele não seria considerado justificado, é o que disse aqui no comecinho desse capítulo 15. Por quê? Porque ele não via isso imediatamente, né? E assim como a salvação em Cristo, ela é presenciada no presente, mas ela só vai ser desfrutada na sua totalidade no futuro. Nós já somos salvos, mas ainda não estamos livres do poder do pecado, da ideia da influência do pecado. Mas vai chegar o dia. E isso só é possível viver por meio do quê? Fé. A fé, ela pode ser traduzida como confiança. E se a gente pensa fé é igual a confiança, para eu ter um pacto com alguém, eu preciso confiar que ele é poderoso para cumpri-lo. Vê como as coisas elas vão se encaixando e elas formam cada vez mais firme, né? E aí, depois em Gênesis 17 e 22, existe uma confirmação da aliança novamente. Abra lá em Gênesis 17. Diz lá no Gênesis 17, de 1 a 8. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus todo fracote. Pois é, não é isso que o texto diz. O texto diz: eu sou o Deus todo poderoso, digno de confiança, que pode fazer uma aliança e cumprir, porque não existe ninguém que o impeça. E esse é o Deus da Bíblia que nós dizemos servir. Então é importante sempre lembrar disso. Não tem negociação com Deus. Não existe barganha. Deus dita os termos. Com Deus não existe democracia. Existe uma monarquia. O rei manda e os súditos obedecem. Mas isso é injusto. Monarquia é o rei que manda e os súditos obedecem. E aí ele diz assim: seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abrão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse: esta é minha aliança com você.
Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você não será mais chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração e de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você e seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre e eu serei o seu Deus. Depois, lá em Gênesis 22, ele vai confirmar mais ou menos nos mesmos termos. Coisas importantes para falarmos e gravarmos a respeito dessa aliança. Da mesma forma que foi uma aliança com Noé, ela é uma aliança com Abraão. Ela é uma aliança incondicional, porque ela não estava baseada em Abraão, estava baseada no que Deus prometeu. Abra lá em Gênesis 13:15 de novo. Volte um pouquinho aí. Ele diz lá: toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Depois lá em Gênesis 17, 7 e 8. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. Esta era outra forma de muitas vezes falar assim, sem fim. De geração em geração. E esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre e eu serei o seu Deus. Então, essa aliança com Abraão, ela é incondicional e perene. A ideia é que não perece, que não tem tempo de validade. Diferente de nós, seres humanos, que temos tempo de validade, para Deus uma promessa não precisa disso, porque Deus está fora do tempo. Então, a ideia aqui que nós precisamos lembrar de Abraão é que ele tem pelo menos 3 promessas aqui principais que ele faz a Abraão. Uma descendência numerosa, uma terra perpétua, ou seja, uma terra em que Abraão viveria, os seus descendentes também viveriam, e que ele abençoaria todas as famílias através de Abraão. Então, por isso que Abraão é o pai da fé. A fé que as pessoas têm em Cristo é a mesma fé que Abraão teve que ter em Deus para confiar na promessa. Deus disse uma promessa e Abraão creu. E porque ele creu, ele foi declarado justo. Assim é como nós já aprendemos aqui em Romanos 1, lembram? Paulo fala, nós somos declarados justos diante de Deus de que forma? Por meio de fazer boas obras, tudo mais? Não, por meio da confiança na promessa. Qual promessa? Que ele enviou o seu Filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então você nota que existe um desdobramento e vai ficando claro. Aquilo que ele disse lá para Abraão, nós temos em Cristo a expressão máxima. Certo? E aqui nós vamos ver esse desdobramento aqui dessas promessas justamente no caminhar. Nós vamos falar a respeito das doutrinas fundamentais, mas nós vamos ver no caminhar disso para ver que existem coisas dessas que não foram completamente cumpridas ainda. E porque não foram completamente cumpridas ainda no tempo presente, Deus, que é um Deus de promessas e que é poderoso para cumpri-las, ele vai fazer o quê? Abandonar? Não, ele vai trazer à tona. E aqui nós vemos a ideia da terra perpétua, que é algo que, aqui eu estou me adiantando um pouco, é algo que nós vemos que não ficou. A nação de Israel perdeu as terras, não é verdade? Então como é que é isso? Então errou a promessa? Não, essa promessa tem um cumprimento no futuro. É o que nós falamos de escatologia. Oi. Não cumpriu a promessa, ou outra coisa, no momento que ele faz o pacto com
Uhum. Uhum. Ele não tinha colocado a prova ainda da fé de Abraão. Ele faz um pacto com Abraão Aham. diferente da fé dele. Ele cumpria com fé, com Uhum. Deus, né, Uhum. poderoso, Aham. ou não dependia da fé. São várias perguntas aí, né? São várias, né? Vamos tentar desenrolar isso aqui. Com relação a promessas feitas por Deus, não existe nenhuma que ele quebre. Existem aqui, nós vamos falar a respeito disso, essa na quarta aliança, que é a aliança da lei, que era uma aliança dada com Israel, que ela estava relacionada com obediência, né? Mas não relacionada com Deus quebrar alguma coisa. Deus diz assim: se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Se vocês não me obedecerem, vocês terão as consequências disso. A aliança mosaica ela tem outros termos. Quando eu chegar lá eu vou explicar melhor. Mas existem na Bíblia algumas palavrinhas que às vezes pela tradução no português ela pode trazer um pouquinho de confusão. Existem alguns textos que falam que Deus se arrependeu, né? E quando a gente lê esse texto a gente diz assim, mas a mesma Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa, nem... A ideia da palavrinha arrepender-se ali, ela está muito mais relacionada com um ato de tristeza. Deus se entristeceu com a reação do que estava acontecendo, do que um ato de que Deus não sabia e foi pego de surpresa. Então o contexto deixa muito claro isso nesses textos. Inclusive dessas condenações aqui de Gênesis, da arca é uma delas, né? Deus viu o que estava acontecendo com a humanidade e ele diz assim, vou dar um basta. Então as duas eu tentei responder e a terceira é de Abraão. A ideia aqui de Abraão é que não dependia de Abraão, mas a fé em Deus foi o quê? Aquilo que trouxe a justificação para Abraão, certo? Deus considerou Abraão justo porque ele confiou em Deus. Mas nós vamos ver mais para frente nesse texto aqui com Abraão, que sim, Abraão foi colocado à prova, né? Ele teve que levar o seu filho para o sacrifício. E o texto fala, tanto no Antigo e no Novo, depois nós vamos ter melhor essa explicação, que Abraão cria tanto em Deus que ele sabia que Deus podia ressuscitar o seu filho. E por isso ele foi lá e ofereceu, porque ele sabia que Deus era poderoso para cumprir, né? Então a gente sempre tem que entender na Bíblia, nunca a ideia de que Deus depende do homem para alguma coisa. Deus não depende. O que o homem tem sempre é condenação. Então assim, o que o homem pode fazer para a sua salvação? Nada, só se condenar. Mas isso não quer dizer que o homem não precise crer no que Deus disse como promessa para ser salvo. Mas aí nós vamos lá em Efésios 2, diz que até o crer é um dom de Deus e merecido. Então por que ele faz isso? Para que nenhum diga assim, eu que criei, eu que tenho fé, eu tenho mais fé que esse. Então ele diz assim, não, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Porque se a fé fosse uma obra, a salvação não seria por meio de graça, seria por meio de uma obra da fé. Então até a fé que salva é um presente de Deus imerecido. E nisso fica muito claro a ideia de que não existe glória para o homem em nada. Então quando o homem crê, ele faz que nem Abraão aqui, que se colocou, se prostou o rosto no chão e disse, Deus poderoso, Deus poderoso. Então essa é a ideia aqui. Então nessas promessas de Abraão, nós vamos ver o desenrolar, uma descendência numerosa. Todo aquele que crê é um filho de Abraão. Paulo vai falar isso em Romanos, logo nós vamos chegar lá. A ideia de que a fé é o que liga a Abraão, não é uma descendência meramente étnica, até porque Abraão não era judeu, né? No entanto, Abraão é o pai da nação de Israel, que é ligado por meio da fé verdadeira. Então o verdadeiro israelita é o israelita que crê na promessa. E daí ele diz ali, terra perpétua. A terra foi uma expressão de Deus que nós vemos Israel conquistando a terra de Canaã, não vemos? Mas eles foram expulsos. Por quê? Nós vamos ver os desdobramentos conforme a gente avança aqui, que eles foram desobedientes. E aí era um pacto diferente, né? Era uma aliança diferente. Mas isso quer dizer que então Deus anula sua aliança por causa da infidelidade com Israel? Novamente Paulo vai explicar isso de maneira nenhuma. Mas Deus vai fazer o seu plano cumprir e vai chegar lá. E aí aqui a ideia de todas as famílias abençoadas através dele, eu vou falar mais a respeito. Como mais ou menos, né? Que aqui, na verdade, é um desenrolar, né?
a gente vai saindo de uma, vai entrando na outra. Abraão é um personagem por meio de quem Deus faz uma promessa. Depois de Abraão, essa promessa é direcionada a uma nação. É por meio de Israel que as bênçãos são desfrutadas. Aqui é Abraão. Abraão abençoa, aqueles que ele abençoar, Deus abençoará. Depois nós vamos ver que é por meio da nação de Israel que o pacto é feito. Mas não quer dizer que o pacto com Abraão tenha sido desfeito. Certo? É uma progressão. Lembrem-se disso. Nós não temos que escolher muitas vertentes evangélicas. Aqui é a ideia do que a gente chama de chave hermenêutica. Essa palavrinha esquisita é a ideia de como você enxerga a Bíblia toda. A Bíblia tem um enredo. É uma linha que do começo de Gênesis ao fim traça uma história. E aí esse desdobramento vai indo por meio dessa linha. Então alguns falam que essa linha é a glória de Deus. E por meio dessa linha a glória de Deus vai sendo revelada na história. Outros falam que é por causa da pessoa de Jesus. E note aqui que não existe aqui a ideia de diminuir um ou outro. É uma linha que liga o raciocínio de toda a história. Entenderam? É como um enredo. Qual é o enredo? Então tem um teólogo chamado Walter Kaiser, que eu gosto muito, que ele dizia que esse enredo chama-se o plano da promessa de Deus. Que Deus vai de Gênesis a Apocalipse vai trazendo o seu povo, plano da promessa de Deus de salvar o seu povo, de formas progressivas. Sempre por meio da fé, mas ele vai desenrolando. Começa em Abraão, depois passa para quem? Nação de Israel, depois vai para a igreja. Mas isso não é uma coisa que você diz assim, isso substituiu isso. É um progresso. Então a igreja não substitui Israel, existe um progresso. Mas nós vemos por meio dessa promessa aqui de terra perpétua, que é uma promessa feita a Israel. Então, se Deus fez essa promessa e ele não é um Deus poderoso que quebra, ele vai ter que em algum momento cumpri-la. E é essa a ideia que a gente fala naquele período pós-tribulação, milênio. E as coisas vão se encaixando daí, certo? Se não se encaixaram, seja bem-vindo ao barco, porque às vezes demora para encaixar mesmo. Então, a ideia aqui, que é interessante que eu ia falar, é que as famílias abençoadas, esse terceiro ponto, se cumpre no Evangelho. Agora você vai abrir aí sua Bíblia em Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Diz assim o texto, Gálatas 3:8. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Faz sentido? Exatamente o que a gente está falando. Abraão foi declarado justo por meio da fé. E agora ele diz assim, as Escrituras previram esse tempo, que não só Abraão, mas até os gentios. Quem eram os gentios? Os não-judeus. Aí ele diz assim, ele anunciou essas boas novas a Abraão, há muito tempo, quando disse, todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Ficou claro? Ficou claro. Então você vê que no Novo Testamento nós temos mais informação, mais luz, mais revelação. É isso que é revelação na Bíblia. Informação a respeito de como era o plano. Como era o plano de Deus? Por meio de Abraão, ele teria uma descendência numerosa, uma terra perpétua e abençoaria as famílias através dele. Aqui nós já vemos em Gálatas 3, essa explicação das famílias abençoadas, muito clara por meio do quê? Do Evangelho. Essa é a ideia aqui que ele está falando. As Escrituras previram esse tempo que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas. Lembre-se que evangelhos são boas novas. Quais são as boas novas? Que nós somos salvos por meio de Jesus. E aí ele diz assim, aqui explicando, ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse, todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. E aí o verso 9, se você quisesse para contextualizar, ele diz assim, portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Então é por meio do quê? Das obras ou da fé? Da fé.
E essa fé é um tipo de obras meritórias? Não. Essa fé é semelhante a um mendigo na rua que está desesperado por um alimento e alguém chega ali e diz assim, você quer um pão amassado? Ele diz assim, me dê porque eu não tenho nada para comer. Então ele não pega aquilo ali e diz assim, ele me deu o pão porque eu merecia o pão. Ele diz assim, eu não tinha nada. E ele me deu esse pão, obrigado, recebo. É esse tipo de ideia aqui que é de receber a Jesus, de crer. Lá em Gênesis 15, 5, 19, foi onde nós lemos. Não. Abraão creu na... Sim. Não, o texto diz que quando Abraão creu na promessa, que Deus fala vai, ali ele foi declarado justo, né? Não, ali... É que a ideia ali foi quando a Karina perguntou se existiu algum momento, né, onde essa fé é provada. E existe um momento claro, que até um tema de muito debate, porque se você for falar a respeito disso nos nossos dias, a pessoa vai dizer assim, que pai é esse que ia matar o seu próprio filho? Porque é medonho, né, da gente escutar isso, né? Exatamente. Beleza, queridos? Paramos por aqui? Ficamos aqui nessas duas. Semana que vem a gente continua para não ser muito extenso. Qual será a terceira aliança? Quase, foi bem. Poderia ser na ordem, né? Mas é a davídica que nós vamos falar. Por que vamos falar da davídica? Porque nós vamos falar da antiga aliança e depois da nova aliança. Então elas juntas ficam mais fácil de conversar.